Pastor Moisés, o senhor voltou para Jesus, teve uma experiência marcante, mas como foi o momento que o senhor se despertou para o ministério da palavra, para o ministério da pregação? Como falamos anteriormente, o chamado não é humano, o chamado é divino. Não é alguém que olhou para você, a partir de hoje eu vou investir para você ser um pregador. Tem muita gente que investe, faz um curso e nunca consegue ser nada. Algumas coisas que eu falo, as pessoas que acreditam mais na questão de só da preparação humana nunca vão concordar com o que eu falo. Porque como eu disse, eu sou um pregador pentecostal, de fé pentecostal, e eu acredito que a vocação vem antes do conhecimento. Eu acredito piamente que uma pessoa pode ser extremamente preparada sem ser vocacionada. E eu acredito piamente que uma pessoa pode ser vocacionada e totalmente despreparada. É forte. A vocação vem primeiro. Deus não chama a pessoa porque ela preparou. Deus chama a pessoa e a pessoa se prepara. Porque o que vai fazer você se preparar é a certeza de que Deus te chamou. Então você vai procurar ser excelente, você vai procurar aprimorar naquilo. O dom é aperfeiçoado? Mas a vocação, ela é algo muito intrínseco, ela é muito pessoal, ela é muito profunda. E eu comecei a pregar poucos meses após a minha conversão. Eu me batizei, eu não tinha ainda 2 meses de crente quando eu me batizei muito rápido. E eu preguei por muito tempo, pastor Fábio, eu preguei muito tempo nas ruas, nas praças, nas penitenciárias e nos hospitais. Deus é testemunha de que os primeiros anos eu era um pregador assíduo de prisão, de penitenciária. Eu fiz um trabalho carcerário durante um bom tempo. Eu dirigi um culto dentro de uma penitenciária muito grande, e eu não tinha o dinheiro da passagem para ir até a penitenciária. Eu ia a pé e voltava a pé, uma vez por semana. E fazia outros trabalhos carcerários, fui pregador de praça, preguei muito nas praças, nos ônibus, nos trem. Preguei muito, durante muito tempo. Até que eu recebia algumas oportunidades na igreja e depois comecei a pregar ali dentro do meu campo, ali nas cidades circunvizinhas à minha cidade, mas o meu ministério da pregação começou nas ruas, nas praças, nos presídios. Eu passei um bom tempo pregando assim. Mas era uma chama que queimava em seu coração? Como é que o senhor se descobriu como pregador? Pregador de rua, de ônibus, enfim? Eu sentia um desejo ardente de pregar. Eu passei a ler a Bíblia, que a Bíblia por si só, ela é suficiente. Tem pregadores da antiguidade que nunca leu uma literatura. E foi um dos maiores pregadores do mundo, sem ter lido uma literatura. Ele só lendo a Bíblia. A Bíblia é suficiente. Quem lê a Bíblia e estudar a Bíblia está preparado para pregar o Evangelho. Se ele não lê nenhum outro livro, é interessante ele ler, porque ele vai estudar, ele vai fazer uma teologia, mas a Bíblia é suficiente. E eu, como eu não era um pregador de igreja, eu não pregava nas igrejas, eu não poderia ficar sem pregar. E eu me tornei um pregador na igreja usando também a inteligência. Eu passei a frequentar, eu ia no culto todos os dias, e passei a frequentar cultos que não ia pregadores. Um culto na casa. Sim. Qual pregador que briga para ir numa casa pregar? Verdade. Um círculo de oração com 5 irmãs, 7 horas da manhã. Então lá estava eu, com o dedo dentro da Bíblia, preparado para pregar. Então eu comecei a receber as oportunidades na igreja, frequentando os cultos que os pregadores não iam. Sim. É muito fácil um pregador começar, querer começar a pregar em congresso, querer começar a pregar no culto de domingo, já começar a pregar recebendo convite, é muito fácil. E tem aqueles também, eu querendo falar mal dos outros, mas não. Mas tem realmente aqueles que o pai já é um pregador influente e o filho começou a pregar e ele já começa a indicar o filho para grandes eventos, grandes congressos. Né? Esse ainda teve mais sorte, né, de ter um pai pregador, né? Eu não tive. Teve muita sorte. Então eu comecei a pregar, eu preguei muito eu, na verdade, sou filho do círculo da oração. É o trabalho que eu mais preguei nos meus primeiros anos de fé. Consagração. Culto ao ar livre. Eu preguei muito em culto ao ar livre. Muito.
O meu pastor, ele me deu uma missão de capinar um lote. Eu tive que capinar o lote. E toda quinta-feira, num horário mais sem nexo, quinta-feira, 3 horas da tarde, a gente tinha que fazer um culto lá, no lote vago. Eu e um irmão chamado Frederico, que ele que colocava o ritmo no hino da harpa. Ele não cantava o hino na música que é do hino. Ele inventava a melodia do hino. Ele pegava a letra e punha a melodia dele. Ai, ai. Uma vez parou um bêbado, pediu para cantar 5 hinos. Eu falei, hoje a gente ganha uma alma para Jesus. Terminou os 5 hinos e ele foi embora. Ele não se converteu. Não se converteu, não.